Bom dia, eu sou a Pâmela e nesse documentário vamos falar como as transformações sociais, econômicas e políticas do século XIX moldaram a educação que conhecemos e vamos entender como a escola, antes um privilégio de poucos, começou a se tornar um direito para todos. Para entender a educação, do século XIX, a gente precisa mergulhar no cenário da época. Na época a gente teve duas grandes forças que moldaram esse período: a Revolução Industrial e a urbanização. A Revolução Industrial redefiniu completamente a sociedade. Novas máquinas, novas formas de produção, como fábricas, e a imigração em massa das pessoas do campo para a cidade. As famílias que antes viviam da agricultura agora se amontoavam em cenários urbanos, muitas vezes em condições de vida e trabalho extremamente precárias. Essa rápida urbanização gerou desafios sociais enormes. Pensem em moradia insalubres, em jornada de trabalho exaustiva, inclusive para crianças, né? E a ausência de qualquer tipo de instrumento formal para a maioria da população. Era um caldeirão de problemas sociais, mas também de novas ideias. Além disso, o cenário social e político estava agitado na época, com as ideias de liberdade, de igualdade e de fraternidade que haviam florescido na Revolução Francesa. Ecoavam por todo o continente. A burguesia, a classe comerciante e industrial em ascensão, buscava consolidar o seu poder e seus valores. Havia uma crescente preocupação com a questão social, a miséria das massas, a necessidade de ordem e progresso para as nações, que estavam se consolidando, e é nesse ponto que a educação entra em cena. Então, como todas essas transformações sem precedentes influenciaram a educação, a resposta está na necessidade urgente de organizar sistemas escolares. As fábricas, que eram o motor da Revolução Industrial, precisavam de mão de obra minimamente qualificadas. Precisavam de pessoas capazes de seguir instruções, de operar as máquinas, de compreender um pouco da leitura e a escrita para o dia a dia do trabalho. Além disso, o crescimento das cidades, demandava cidadãos mais adaptados a um novo modo de vida. E era preciso que as pessoas conhecessem regras, hierarquias e os deveres cívicos de uma sociedade mais complexa e organizada. Para os Estados nacionais que estavam se consolidando na Europa e em outras partes do mundo, a educação se tornou uma ferramenta essencial, como um caminho para construir identidades nacionais, disseminar valores cívicos, como o patriotismo, e, em certa medida, controlar e pacificar a população, oferecendo uma perspectiva de progresso e ascensão social. Foi nesse cenário de profundas transformações e novas necessidades que a ideia da educação pública, gratuita, obrigatória, começou a florescer. Antes do século XIX, a educação era um privilégio. Era restrita às elites, a religiosos. A maioria da população simplesmente não tinha acesso. No entanto, pensadores, educadores e reformadores sociais começaram a argumentar que a educação não era um luxo, mas sim um direito de todos. Eles viam a educação como um pilar fundamental para o desenvolvimento da sociedade como um todo, e para a ascensão individual. A ignorância, era vista como um entrave ao progresso e uma fonte de estabilidade social. Era preciso educar as massas para que a sociedade pudesse avançar. Isso levou a uma série de movimentos e debates que resultaram em diversos países na criação das escolas financiadas pelo Estado. A tentativa de ampliar a todos, o acesso ao conhecimento básico. Claro que a implementação dessa ideia não foi fácil, não foi rápida. A luta por essa ampliação seria longa e enfrentaria muitos desafios. Mas o século XIX, ele deu o primeiro passo para esse acontecimento. Em resumo, o século XIX, com as suas revoluções, contradições, lançou as bases para a educação que hoje consideramos universal. A escola deixou de ser um luxo para se tornar um instrumento de transformação social e individual e um direito para todos. E hoje a gente tem aí os desafios, as discussões que a gente enfrenta na educação, como a busca por equidade, qualidade e acesso, são em grande parte herança daquele tempo. O legado do século XIX nos lembra da importância de continuar lutando para uma educação de qualidade e acessível para todos, um direito que foi nos conquistado, e a gente tem que valorizar isso que foi conquistado, porque não foi fácil, não foi rápido, foi em meio de muitas questões, sociais. A gente tem que permanecer lutando para ter uma educação melhor. E é isso. Olá, sou Yasmin Gabriele, estudante do curso de Pedagogia, e hoje vamos falar um pouco sobre o método lancasteriano. O método lancasteriano também foi conhecido como método monotorial.
foi desenvolvido como estratégia lá no século XIV para atender a um grande número de alunos, especialmente em contextos com poucos professores e em poucos recursos. Nesse método, o ensino acontecia por meio da lógica de ensino entre pares. Um dos alunos mais avançados, que eram chamados de monitores, auxiliava o ensino dos colegas menos avançados sob a supervisão de um único professor. O criador desse método foi Joseph Lancaster, um educador britânico nascido em 1778. Preocupado com a educação das crianças pobres, em Londres, Lancaster propôs uma solução prática e econômica, na qual o professor ensinava os conteúdos aos monitores e esses monitores repassavam para os demais alunos organizados em grupos dentro da sala de aula. Agora eu vou falar as características principais do método. Uma das primeiras características são os alunos monitores que eu falei anteriormente. Eram alunos mais avançados, que eram chamados de monitores, que ajudavam a ensinar os colegas menos avançados sob a supervisão de um professor. A segunda característica é o ensino em massa, que era uma forma mais eficiente de ensinar centenas de alunos ao mesmo tempo, que era muito comum em escolas públicas ou beneficentes. Temos também a divisão em grupos, onde os alunos eram divididos por níveis, entre avançado, menos avançado, e passavam por etapas conforme avançavam nos conteúdos. Outra característica é a repetição e memorização. Naquela época, o método usava muito a repetição, leitura em voz alta, cópia de conteúdos para fixar o aprendizado, né? Então, era basicamente isso, memorizar e repetir. Memorizar e repetir até aprender o conteúdo. Vou falar sobre alguns pontos positivos e negativos do método. Um dos pontos positivos era a ampliação ao acesso à educação em um contexto de poucos recursos. Como eu tinha falado, naquela época a gente tinha poucos recursos para a educação. Então, essa ampliação foi um dos pontos positivos que teve, né? Outro ponto positivo foi o desenvolvimento da autonomia e do senso de responsabilidade dos alunos que atuavam como monitores. Então, basicamente, eles eram ensinados pelos professores e meio que eles já pegavam a carga dos professores, então isso ia pegando experiência e etc. Outro ponto positivo é a redução de custos. Já que era possível ensinar tantos alunos nas escolas públicas e beneficentes, com poucos professores, acabava que ficava na redução de custos mesmo. Agora, o ponto negativo é o ensino mecanizado, que é a base que eu falei sobre a repetição e a memorização. Não é um dos métodos mais beneficentes hoje em dia, ainda é, né? Mas naquela época era esse ensino mecanizado. Temos também a falta de aprofundamento no aprendizado, já que os monitores ainda não eram professores, né? Então tinham alguns assuntos que eles não dominavam completamente, eram mais... e como tinha poucos professores também, o acesso a esse aprofundamento do aprendizado era um pouco escasso. Temos também o pouco estímulo ao pensamento, à criatividade e ao pensamento crítico também. E para a gente concluir mais um pouco dessa parte, a ideia desse método era democratizar o ensino básico, né? Principalmente com crianças pobres, em uma época que os professores eram escassos e a educação era um pouco mais estrita, né? O método foi importante na sua época, porque acabou sendo, mas hoje em dia acabou sendo substituído por modelos pedagógicos mais modernos e centrados no desenvolvimento integral dos alunos. Bom dia, meu nome é Yasmin e eu vou falar um pouco sobre o ensino mútuo. Ele é bastante parecido com o método lancasteriano que a minha colega acabou de falar, mas eles não são exatamente iguais. O ensino mútuo vai surgir no início do século XIX como uma resposta à necessidade de uma educação para muitas crianças, porém com poucos recursos, principalmente professores. Então vai ser uma lógica simples e eficiente. Os alunos mais avançados, chamados de monitores, ajudam os alunos menos experientes. E assim os professores conseguem dar aula para muitas crianças com a ajuda desses monitores. O ensino mútuo, ele vai surgir em um contexto de diversas transformações sociais, então a urbanização, o crescimento populacional e principalmente o aumento da demanda de educação básica para as classes populares. Ele vai ser sistematizado individualmente por dois educadores, o Andrew Bell e o Joseph Lancaster. O Andrew Bell vai aplicar primeiramente em orfanatos na Índia Britânica. Por conta da falta de professores, ele vai recorrer aos alunos mais avançados para ajudar. E o Joseph Lancaster vai aplicar em Londres em escolas para classes populares, então escolas para crianças mais pobres. Ele vai visar uma educação gratuita, rápida e disciplinada com o uso dos monitores. Embora frequentemente associados, o ensino mútuo e o método lancasteriano não são exatamente iguais. O ensino mútuo vai ser uma abordagem geral do ensino colaborativo. E o método lancasteriano vai ser uma aplicação específica, com o uso de cinetas, quadros ilustrativos, sistema de recompensas e punições. Basicamente, o ensino mútuo é uma base, uma ideia. Já o método lancasteriano é uma aplicação específica dessa ideia com muito mais controle, com muito mais organização. No Brasil, o ensino mútuo vai surgir de forma individualizada antes mesmo de qualquer ação oficial. Então, o seu primeiro registro vai ser com o Conde Cissé, um francês que organizou uma escola para crianças negras escravizadas. E ele relata bons resultados do ensino mútuo. Ele fala que os alunos sentem um entusiasmo em se tornarem monitores. E aí, em 1827, o ensino mútuo ele vai ser oficializado pela primeira Lei Geral de Instrução Pública. E aí o governo vai prescrever o seu uso em escolas de grandes cidades, então capitais, cidades mais populosas.
O ensino mútuo, ele vai ter diversos méritos. Ele vai ampliar o acesso à educação, ele vai melhorar a organização da sala e ele também vai introduzir esse conceito de aprendizagem entre os alunos, que é importante na educação até hoje. Porém, ele também vai ter muitas críticas. Ele é um ensino muito mecânico, muito focado na repetição, havia muitos monitores despreparados e ele também não dava muita abertura ao pensamento crítico. Basicamente, ele vai servir mais como uma solução barata do que realmente um projeto pedagógico sólido. Basicamente, o ensino mútuo vai ser um avanço para o seu tempo, porém ele também vai nos mostrar que a educação sempre focou muito mais na quantidade do que na qualidade. Bom dia, eu sou a Juliana e você já pensou que aprender pode ser mais sobre experimentar do que decorar? Durante um bom tempo, a escola foi espaço de silêncio, um lugar onde aprender era sinônimo de decorar conteúdo, copiar lição e obedecer ao professor. Os alunos apenas repetiam o que eles ouviam. Mas no final do século XIX, esse modelo começou a ser questionado. A Revolução Industrial, o avanço das ciências e o surgimento de democracias humanistas transformaram a forma como as pessoas viam a infância, o conhecimento e a escola. E é nesse cenário que surge o método intuitivo, que é uma forma de ensinar e aprender baseado na observação e na experiência dos sentidos. Esse método propõe que a criança aprenda com o que ela vive e sente e não só com o que ela ouve. E em vez de começar pelo conceito, o método intuitivo começa pela realidade. A criança vê, toca, experimenta e só depois ela entende. Um dos seus principais percussores foi o Pestalozzi, que ele acreditava que a educação devia começar pelos sentidos e pelas experiências práticas de cada criança. Mais tarde, o Delacroix, ele organizou o ensino a partir de centros de interesse, respeitando os ritmos e as curiosidades naturais dos alunos. E na Itália, a Maria Montessori desenvolveu um método baseado na autonomia e na autoeducação, com materiais sensoriais e especialmente para estimular o aprendizado intuitivo. Nos Estados Unidos, o John Dewey defendia a escola como um espaço de democracia e experiência. Para ele, a educação deveria preparar o aluno para resolver problemas reais e conectados com a sua comunidade. Já na França, o Celestin Freinet levou essas ideias ao cotidiano da escola pública, utilizando da imprensa escolar, aulas-passeio e o trabalho cooperativo. Essas formas de tornar o ensino mais rico e significativo. E mesmo com tanta inovação, o escolanovismo ainda enfrentou uma resistência, como escolas com poucos recursos, professores despreparados e uma tradição autoritária ainda muito forte. E em comum, todos esses educadores, eles apontavam uma escola mais humanista, sensível e transformadora. E é nesse período que a educação deixa de ser um ato de transmissão e passa a ser um processo de descoberta. O professor, ele já não é mais um centro da sala de aula, ele passa a ser um percursor do seu conhecimento. A escola, ela deixa de ser apenas um lugar de disciplina e se torna um espaço de vivência. E aí o método intuitivo, ele não é apenas uma técnica, ele é uma forma de ver a criança como protagonista e como alguém capaz de aprender com o mundo que a cerca. Hoje, quando vemos projetos interdisciplinares, salas de aulas invertidas, aprendizagem baseada em projetos com uso da tecnologia e com ferramentas criativas, estamos vendo ecos do método intuitivo. Bom dia, me chamo Carolina, estudante de pedagogia. Hoje eu vou falar sobre o movimento Escola Novista. Você já imaginou uma escola sem aquele modelo antigo de ficar só copiando e decorando? Pois é, foi assim que surgiu o movimento Escola Novista. No final do século XIX e início do século XX, surge um movimento que marcou profundamente a história da educação, o movimento Escola Novista, também conhecido como Escola Nova. Esse movimento surgiu como uma crítica ao modelo tradicional de ensino, aquele que era baseado na memorização, na cópia e na autoridade do professor. A ideia da escola nova era justamente mudar esse cenário e colocar o aluno como protagonista do seu aprendizagem. A escola novista acreditava que aprender não deveria ser algo mecânico, mas sim algo que fizesse sentido para a vida. Por isso, defendia que o ensino deveria ser baseado na experiência, na observação e na prática e na interação com o ambiente. As aulas de aula também mudaram, saem as fileiras e entra um ambiente mais colaborativo, com rodas de conversa, trabalhos em grupos, atividades práticas e lúdicas. O professor deixa de ser o centro e passa a ser um mediador, alguém que orienta e acompanha e ajuda os alunos no seu próprio processo de construção de conhecimento. Vários pensadores influenciaram esse movimento, entre eles são o Dewey, que defendia que a educação deveria ser baseada na experiência e na resolução de problemas do dia a dia. A Montessori, que criou um método focado na autonomia da criança e no aprendizado por meio de materiais concretos. E o Delacroix, que defendia que o ensino deveria partir dos interesses da criança. E o Piaget, que trouxe importantes estudos sobre como as crianças pensam, aprendem e se desenvolvem. O grande objetivo da Escola Nova era formar cidadãos mais críticos, participativos e preparados para a vida em sociedade. Eles queriam uma escola mais democrática, onde os alunos pudessem ser mais ativos e criativos e protagonistas do seu próprio aprendizado. Esse movimento também trouxe reflexões muito importantes como o respeito ao tempo e ao jeito de cada criança aprender, algo que até hoje influencia na educação. Portanto, a Escola Nova representou uma verdadeira resolução do jeito de pensar a educação,
Saí da escola rígida e entrei na escola mais humana, mais próxima da vida e das necessidades dos alunos. Oi, gente, eu sou a Lohana e agora que percorremos todos os marcos da educação no século XIX, podemos entender como a educação dos séculos passados ainda influenciam tanto no modo como aprendemos e ensinamos hoje em dia. E como a mudança social daquela época exigiu sistemas escolares mais organizados, e como surgiu a ideia da educação pública gratuita e obrigatória, e como diferentes métodos, como o lancasteriano, o ensino mútuo e o método intuitivo, buscaram dar conta das mudanças, das transformações sociais daquela época. Também refletimos sobre o escolanovismo e sua proposta inovadora de colocar o aluno como centro na aprendizagem, e como suas práticas influenciam as práticas pedagógicas atuais. E todos esses métodos mostram como a educação nunca foi estática, ela sempre respondeu a todas as necessidades política, social, cultural. E hoje, quais são os desafios da nossa época? Como podemos aprender com o passado para transformar esse presente e construir um futuro melhor, mais significativo e inclusivo para as crianças? A história da educação nos convida a pensar em que tipo de escola queremos deixar para as próximas gerações.